Você já teve aquela sensação de que algo simplesmente era impossível acontecer, mas aconteceu? E se eu te dissesse que, no caos do nosso dia a dia, algumas coincidências ultrapassam qualquer explicação lógica, beirando o sobrenatural? Prepare-se para mergulhar comigo em um universo onde o acaso parece brincar com as vidas humanas, criando encontros inexplicáveis, sinistros e absolutamente incríveis. Hoje você vai conhecer as 10 coincidências mais bizarras já registradas. De vidas cruzadas pelo destino a premonições assustadoras, histórias tão improváveis que chegam a desafiar a nossa compreensão da realidade. Será tudo fruto do mero acaso? Ou existe algo maior agindo nos bastidores do cotidiano? Fica comigo até o final e depois desse vídeo talvez você nunca mais veja o mundo com os mesmos olhos. O 10º. O relâmpago que não perdoa. Imagine ser atingido por um raio 3 vezes. Isso aconteceu com Walter Summerford, um soldado britânico. Ele foi fulminado por relâmpagos em 1918, 1924 e 1930, todos em momentos diferentes e já com idade avançada. O bizarro, após sua morte, seu túmulo também foi atingido por um raio durante uma tempestade. Coincidência? Ou a natureza tinha uma mensagem para Summerford? 9. Gêmeos separados, destinos idênticos. 2 irmãos gêmeos nasceram em Ohio, mas foram adotados por famílias diferentes e cresceram sem contato. Ambos receberam o nome de James, se tornaram policiais, casaram-se com mulheres chamadas Linda, tiveram filhos chamados James Allen, se divorciaram e casaram-se de novo, desta vez com mulheres chamadas Beth. Por acaso ambos tinham cachorros chamados Toy. Quando finalmente se encontraram, descobriram que suas vidas tinham se desenrolado como cópias uma da outra. Até onde vai o acaso? 8º. O livro da tragédia. Em 1898, o escritor Morgan Robertson publicou Futilidade ou o Naufrágio do Titan sobre um navio chamado Titan, considerado inafundável, que fundava no Atlântico após bater em um iceberg. Isso aconteceu 14 anos antes do desastre verdadeiro do Titanic, com semelhanças assustadoras. Ambos navios eram descritos como inafundáveis, navegavam em abril, tinham um número quase idêntico de passageiros e salva-vidas insuficientes. Premonição literária, coincidência ou profecia. 7. O número misterioso. No século XX, Moscou teve uma estranha recorrência do número 26 em mortes trágicas do escritor russo Anton Chekhov. Ele morreu em um dia 2 de junho aos 26 minutos da madrugada, no quarto 26 de um hotel. Como explicar tamanha constância? Será que o acaso tem preferência por certos números? 6. O Hotel da Despedida. Em 1953, o marido de Violet Jessop morreu em um acidente de trem. Ela decidiu viajar para se recompor e, ao chegar ao hotel, recebeu a chave do mesmo quarto onde, anos antes, seu marido havia pedido ela em casamento. E exatamente na data do aniversário de casamento dos dois. O acaso tem senso de humor? Ou será apenas um cruel lembrete? 5. A premonição do avião. Em 1979, um jovem chamado Erskine Lawrence Ebbing morreu atropelado por um táxi nas Bermudas. Exatamente um ano depois de seu irmão também ter morrido atropelado pelo mesmo táxi, dirigido pelo mesmo motorista e levando o mesmo passageiro. Os irmãos tinham 17 anos cada, quando morreram no mesmo local, quase à mesma hora. Que forças invisíveis poderiam tramar algo tão improvável? 4. O passageiro fantasma do Titanic. O conto do marinheiro Hugh Williams é uma das coincidências mais antigas e intrigantes. Em 3 naufrágios diferentes, 1700, 1785 e 1940, ocorridos no mesmo rio Humber, na Inglaterra, todos com apenas um sobrevivente e sempre com o nome Hugh Williams. Para muitos, apenas sorte, para outros, uma maldição familiar. Você seria capaz de desafiar esse destino? 3. Vidas cruzadas de Lincoln e Kennedy.
As coincidências entre a vida e morte dos presidentes Abraham Lincoln e John F. Kennedy são quase perturbadoras. Ambos foram eleitos para o Congresso com 100 anos de diferença, 1846 e 1946, e para presidente também com 100 anos de diferença, 1860 e 1960. Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy, e Kennedy, um secretário chamado Lincoln. Ambos foram assassinados numa sexta-feira com um tiro na cabeça. Seus sucessores se chamavam Johnson, também nascidos com 100 anos de diferença. Seriam esses padrões simples efeitos estatísticos ou um código oculto na história? Segundo, o bebê que caiu 2 vezes. Em Detroit, na década de 1930, um bebê caiu 2 vezes do mesmo apartamento, sendo salvo em ambas por um homem chamado Joseph Figlock, que passava pela rua justamente quando o bebê despencava. Em ambas as quedas, nenhuma das pessoas se feriu gravemente. Qual a probabilidade disso acontecer 2 vezes com as mesmas pessoas? Primeiro, o carro assombrado de Franz Ferdinand. O arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado em 1914, dando início à Primeira Guerra Mundial. O carro em que estava tinha uma placa, a 318. Agora preste atenção nessa coincidência. O armistício de paz que encerrou a guerra foi assinado em 11 de novembro de 1918. 11-11-18, o mesmo número da placa. A guerra terminou com o mesmo código que começou seu estopim sangrento. Coincidência ou uma assinatura do destino? O que essas coincidências dizem sobre o nosso cotidiano? O improvável pode estar à espreita em cada esquina, e talvez sejamos todos personagens de uma história maior do que podemos imaginar. Seja apenas matemática, caos ou algo além, uma coisa é certa: viver é, muitas vezes, desafiar as probabilidades. Se você chegou até aqui, obrigado por mergulhar comigo nessas histórias surpreendentes. Qual dessas coincidências mais te assustou ou te deixou pensando? Compartilhe nos comentários. Eu quero saber qual foi a coincidência mais inacreditável que já aconteceu com você. Não se esqueça, sua participação faz toda a diferença. Clique no like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como este. O universo está recheado de mistérios e nós vamos desvendar muitos outros por aqui. No próximo episódio, prepare-se para conhecer os fatos mais sombrios e inexplicáveis das histórias que você nunca ouviu falar. Até lá, fique de olho. Talvez a próxima grande coincidência esteja prestes a cruzar o seu caminho. Até o próximo vídeo.